Graça e paz, um bom dia, um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estou muito contente de estar aqui com você mais um dia, aprendendo um pouquinho do que Deus quer nos ensinar através da meditação. E meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso, aqui em Guarulhos. E vamos meditar nessa manhã a respeito de um tema muito interessante. Vamos então à nossa meditação? Nós vamos meditar hoje no Salmo 18, versículo 2, no tema Meu Rochedo. Então vamos ler o que diz o Salmo 18 no seu versículo 2. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém. Davi vai começar esse salmo cantando ao Senhor que o amará e declara que o Senhor é sua fortaleza. Então ele prossegue para esse nosso segundo versículo, que é o que nós lemos, dizendo quanto Deus é bom e importante e principalmente confiável para nós. Aqui o servo de Deus não poupa adjetivos para a pessoa de Deus. Após ele ser livre das mãos de seus inimigos, de Saul, e resolver todos estes problemas, Davi sabia o quanto devia a Deus e o quanto o Senhor tinha sido bom para com ele. Olha para as situações, ele olha para tudo que ele passou e começa a rejubilar, ele começa a cantar, ele começa a dar glórias a Deus por tudo que Deus fez. Na época de Davi, muitos anos atrás, existiam algumas coisas que demonstravam força e segurança. As rochas que não podiam ser cortadas e eram bem grandes, tanto que alguns castelos eram construídos no meio dos rochedos, para garantir assim uma subsistência maior. Fortalezas enormes e bem construídas, elas eram feitas para suportar as guerras. Também existiam os escudos dos mais fortes para impedir o ataque do inimigo imediatamente ali, durante a guerra. E, não menos importante, os altos refúgios, no caso os lugares que eram altos, que dificultavam o ataque de quem quer que fosse, porque qualquer exército tem dificuldade em subir um monte, uma colina, uma montanha. Então facilitava a proteção daqueles que fugiam de o seu inimigo ou de alguns reinos que realmente tinham se instalados em montanhas. Mas o mais poderoso de todos os adjetivos que Davi usa está no penúltimo: a força da minha salvação. Não existe ninguém, não existe nada que pode fazer isso, salvar, como Jesus faz. Ele salva o aflito, acalma o desamparado, extingue as trevas do mundo inteiro para achar seus filhos. É maravilhoso nós notarmos o quanto Deus faz por nós, ainda que não mereçamos nada. Deus sabia que no futuro Davi iria pecar com Batseba, que ele ia planejar até o assassinato de Urias, seu marido. Porque ele conhecia o íntimo do coração de Davi, bem como conhecia o amanhã. Mas mesmo assim, ele sabia que a sua criatura, aquele homem ali, tinha defeitos e erros, mas também tinha um coração que amava a Deus. Infelizmente, nós não podemos hoje, como nós não podíamos como Davi também não podia no passado parar de pecar, podemos somente lutar contra ele até sermos libertos desse nosso corpo mortal e viver com Cristo, onde não haverá mais pecado. E lá sim não pecaremos mais. Então lá seremos perfeitos, igual ao nosso mestre. E mesmo com todos os problemas que temos, você vai perceber que Davi tinha problemas iguais aos nossos, talvez até mais, ou piores por causa do erro dele, enfim. E ainda assim Deus o ajudou, livrou ele da morte e ainda o tratou como um homem segundo o coração de Deus. Ele não procurava os seus próprios desejos, Davi, mas os desejos do Pai. Ele era pecador, mas o seu coração era voltado a Deus. Ele vivia para agradar a Deus, não aos homens. E é precioso o sentimento de Deus, de amor ao Deus Altíssimo, que Davi sentia. Então não tenha medo nos momentos de aflição. Se você, assim como Davi e eu, peca, mas busca sempre fazer a vontade de Deus e lutar contra o pecado e os desejos do seu coração, Deus vai agir em seu socorro. O maior inimigo do homem já foi derrotado diante do Deus homem. Se nem a morte mais nós vamos temer, temeríamos o que senão o próprio Deus?
Amém? Vamos terminando então este momento aqui. Estaremos orando. Agora, oremos então. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo por tudo, peço perdão pelos erros e pecados, peço que o Senhor abençoe, ó Deus, nosso dia, nossos momentos, peço, Deus, que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, nos perdoe e nos proteja, Pai querido. Eu te louvo por ser tão bom, ainda que nós não mereçamos. Peço que o Senhor cuide de nós, peço que o Senhor abençoe quem nos ouve, peço que o Senhor cuide de todos e seja feito somente a tua vontade e que nós lembremos sempre que o Senhor é o nosso maior tesouro. Obrigado por tudo, por Jesus o Santo. Amém. É isso aí. Agradeço você pela atenção, que Deus lhe abençoe, que Ele faça somente a vontade dEle na sua vida, que nós sempre lembremos que Ele é o nosso maior tesouro, e que tudo que vamos fazer hoje seja para a glória e honra do nome dEle. É isso aí, falou, fica com Deus.